Patrulha do Destino tem alguns episódios assustadores, outros que nos fazem refletir e alguns que são simplesmente bizarros e divertidos. Esse foi um desses casos. O 10º episódio de Patrulha do Destino é intitulado Patrulha do Cabelo, e faz muito sentido com o que a gente viu acontecer na história. Talvez seja a única coisa que faça sentido nesse episódio. Mas brincadeiras à parte, antes de começar a nossa análise desse episódio, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Patrulha do Cabelo começa apresentando um novo e bizarro personagem, Ernest Franklin, o Caçador de Barba. E esse personagem é muito mais interessante na série do que nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é engraçado porque é realmente um perdedor, como é mostrado no começo da série. Então ele é um cara que mora no porão da mãe e não tem barba devido a um distúrbio hormonal, o que faz com que ele desenvolva um tremendo ódio por caras com barbas e passe a assassiná-los. Ele é basicamente um serial killer de caras que tem barba. Acontece que o cara é extremamente incompetente no que ele faz, sendo na maioria das vezes retratado como um alívio cômico do que como um vilão propriamente dito. Mas foi muito bacana eles fazerem uma referência ao traje original dele nos quadrinhos, aquela roupa vermelha que tem uma espécie de caveira com barba. Nos quadrinhos ele lembra muito algumas versões do Justiceiro ou do Rick Flag. Agora aqui na série ele realmente tem um superpoder. É bizarro, é nojento, mas é até interessante. Ele é capaz de saber tudo sobre qualquer pessoa simplesmente ingerindo um pelo da barba dela. E é isso que ele faz com o Niles Caulder em uma cena extremamente nojenta depois de ser contratado pelo Bureau da Normalidade para encontrar o chefe. O legal é que esse episódio se passa ao mesmo tempo em que o Cliff tá na mente da Jane, então é muito interessante ver o que aconteceu do outro lado da história. Assim como também é muito interessante ver a evolução da relação entre o Vic e a Rita, porque da última vez que eles ficaram sozinhos, lá no 3º episódio, os personagens estavam se odiando. Agora a gente vê como começa a existir uma amizade entre eles. E a gente percebe como a Rita tenta acalmar o Vic, já que ele tá desesperado com medo de se transformar naquilo que a filha do Carrasco pintou. A situação dele fica ainda mais desesperadora quando ele começa a perceber que não tem mais controle do seu próprio corpo. Mas e agora? O que tá acontecendo? Será que é o pai do Victor controlando ele? Será que foi interferência do Caçador de Barba? O que eu acho um pouco difícil. Será que é o próprio Grid que tá criando consciência e vai se tornar um vilão como acontece nos quadrinhos? Pra quem não sabe, o Grid, apesar de ser um personagem recente, é um dos grandes vilões do Cyborg. Ele realmente começa como assistente do Cyborg, mas aos poucos vai se corrompendo e decide criar um corpo pra ele mesmo. E eu não acho nada difícil isso ser retratado na série. Depois de tanto reset, depois de tanta reprogramação, o Victor pode acabar tendo corrompido o Grid e ele vai se tornar um vilão. Seria até bem interessante ver isso acontecer. Eu não sei o que vai acontecer aí, mas pelo menos a Rita conseguiu colocar um rastreador no Caçador de Barba antes dele fugir, e agora a gente deve ver a Patrulha do Destino rastreando ele e encontrando o chefe assim como ele fez. Quer dizer, não era o chefe, né? Era alguma coisa bizarra que eu não sei bem o que é, mas eu tô morrendo de ansiedade pra ver como isso vai terminar. E aliás, eu acho que essa teria sido uma boa situação pra gente ver um pouco mais dos poderes da Rita sendo utilizados. Ela podia ter se esticado pra auxiliar o Cyborg durante aquele combate, ela podia ter virado uma gosma pra prender o Caçador de Barba, mas eu acho que ela realmente queria rastreá-lo pra encontrar o chefe, e por isso ela deixou ele escapar. Mas que podia ter um pouco mais do uso do poder dela, isso podia. E falando do chefe, a gente conhecia um pouco mais do passado dele. E o que foi que eu falei dessa passagem de tempo bizarra está sendo esfregada na nossa cara como algo muito maior por trás disso tudo. A gente vê a história do Niles em 1913, na época em que ele fazia parte do Bureau das Esquisitices, que ao contrário do Departamento da Normalidade, procura encontrar e estudar fenômenos diferentes ao redor do mundo, e não eliminá-los como o Bureau da Normalidade quer fazer. A gente tem algumas cenas muito legais mesmo entre o chefe e o Alistar, que dá pra gente perceber em pouco tempo de tela que são personagens que confiam um no outro. Eles dependem um do outro porque só estão os dois ali nesse ambiente completamente inóspito. Mas depois de um ataque de lobos, o Niles desperta em uma caverna com uma mulher misteriosa que a gente descobre ser a sobrevivente de uma tribo ancestral que tem uma espécie de ligação mística com o ser que a expedição do Niles estava procurando. E por mais que a gente já desconfie do chefe
chefe por causa de algumas atitudes, ele sempre se mostrou uma pessoa boazinha. Agora a gente vê aqui um pouco da prepotência que ele tinha quando trata ela quase como um animal. Quando ele menospreza ela, xinga, diz que ela é um ser primitivo e ele é um ser evoluído e ele tem que fazer o que quiser. Mas ele baixa a bola quando percebe que ele, na verdade, é algo muito pequeno perto de tudo que ela representa. E aí o Niles deixa sua ambição de lado e passa simplesmente a admirá-la até que eles acabam se apaixonando. E cara, foi muito legal ver a relação dos dois sendo desenvolvida. De verdade, eu queria muito mais saber o que estava acontecendo na história do chefe do que lá na Mansão Destino. E foi muito engraçado ver a cena em que ele pega na barbicha dela assim, todo apaixonado. Sério, que cena divertida! Como o Patrulha do Destino é legal. E a gente percebe que os sentimentos do Niles são verdadeiros quando descobrimos que Alistar ainda está vivo. Ele sobreviveu ao ataque dos lobos e voltou para a civilização. O tempo passou, aconteceu a Primeira Guerra Mundial enquanto o Niles estava isolado lá no Canadá. E agora o Bureau das Esquisitices não existe mais. Foi fundado o Bureau da Normalidade, que agora sim quer eliminar tudo de diferente que existe no mundo. E isso inclui a namorada do Niles. Sem pensar duas vezes, ele deixa o seu amigo morrer e ainda se livra das suas anotações, voltando para a civilização e dizendo que não viu nada de anormal naquela região para proteger a sua amada. Mas e aí, será que ela realmente ficou isolada ali no Canadá ou Niles deu um jeito de trazer ela para perto? Eu tô desconfiando que aquele momento em que o caçador de barba encontra um Niles bizarro, meio com cara de Coraline ali na cadeira de rodas, e é atacado pelo monstro, seja um dos esconderijos assim como o Niles escondeu a Patrulha do Destino original. E ele mantém a garota e o monstro dela presos em algum lugar que o caçador de barba encontrou e que a patrulha vai encontrar também. Ou pode ser que tudo isso seja uma alucinação do Sr. Ninguém. Foi bem rapidinho, mas foi muito legal ver o Sr. Ninguém de volta e a gente viu o Niles mostrando as suas garrinhas, né? Porque ele falou ali que não se importa com o que o Sr. Ninguém vai fazer com a Patrulha do Destino, ele só não vai permitir ser quebrado por ele. Chefe, que rispidez é essa? Por que você está agindo dessa maneira? Eu acho que algumas coisas estão começando a se encaminhar do modo que acontece nos quadrinhos e a gente vai ter algumas revelações nos próximos episódios. Justamente por isso eu gostei muito desse capítulo. Eu acho que pra série como um todo, porque ele representa dentro da série, ele não é tão grandioso como foi o episódio do Danny ou da Jane, mas ele é sim muito importante pra gente entender um pouco mais da história do chefe, pra entender essa passagem de tempo bizarra que tá sendo mostrada e pra preparar terreno pro próximo episódio, que eu acho que vai esclarecer muitas das coisas que ainda estão em aberto na Patrulha do Destino. Nos quadrinhos, o chefe é imortal devido a um soro da imortalidade que ele mesmo desenvolveu. Agora, aqui na série, parece que eles vão associar essa imortalidade do Niles a essa personagem misteriosa. É uma mudança bem grande com relação ao que acontece nos quadrinhos, mas ela foi mostrada de forma tão natural, fez tanto sentido dentro da trama sem sentido de Patrulha do Destino, que não faz diferença nenhuma. É simplesmente maravilhoso ver esse universo sendo construído dessa maneira. E que bacana também o momento em que eles mostram o Flex Mentalo, que deve ser apresentado nos próximos episódios naquela revista que o Danny deu pro Vic, sendo que na verdade na página ao lado a gente já viu uma grande referência a esse próprio episódio. Sério, Patrulha do Destino é incrível. Eu sigo cada vez mais apaixonado por essa série e essas foram as minhas impressões de Patrulha do Cabelo. Comenta aí embaixo o que você achou e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, ó, MaidanLH, corre lá. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Tem alguma coisa acontecendo por ser... E o que foi que eu disse pra vocês? E o que foi que eu falei aquilo? E o que foi que eu falei da passagem de tempo? Eu acho que...